problema do empreendedorismo é o desapego, né? Muitas vezes você cria sonhos e você acha que, pô, isso ali vai dar certo e, pô, tem que ficar tentando, tem que ficar correndo atrás. Eu digo que a resiliência e a teimosia, eu acho que é o grande desafio do empreendedor, porque essa coisa do desistir, da resiliência e da teimosia, ela é uma linha muito tênue. Então, eu acho que a Dreamil, a gente foi longe demais. A gente devia ter parado antes. Sejam muito bem-vindos ao Decolada, um podcast com histórias reais de negócios reais. Esse podcast é uma produção Asas. Eu sou o Bruno Cunha, apresentador do programa. Nosso convidado de hoje é Sérgio Cochella, CEO da ProJuris. Você não precisa ser formado em Direito ou ter uma licença da OAB para saber que o universo jurídico no Brasil é extremamente complicado e cheio de ineficiências. E esse é o principal propósito da ProJuris, tornar a rotina de escritórios e departamentos mais leve e menos burocrática. Eficiência e inconformismo estão muito presentes na cultura da empresa, e conversando com o CEO Sérgio Cochella, você consegue entender o porquê disso. Sempre foram valores importantes durante a carreira dele e moldaram a forma como ele gerencia os negócios. O Sérgio fundou a Futura Soluções de Finanças, EWAX, Dreamil, No Software, Duo Tecnologia, foi também CFO da Neogrid, mas o mais curioso é que a carreira dele começou em um lugar completamente diferente. A minha carreira, antes de eu entrar na área de tecnologia, eu trabalhava na área de mecânica, né? Mecânica? Começou muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E meu pai e minha mãe, eu vim de família humilde, né? E meu pai e minha mãe falavam para mim, Sérgio, estuda, né? Corre atrás, porque a gente não tem dinheiro. Então, assim, tu vai ter que estudar, tu vai ter que buscar o teu dinheiro, porque a gente não vai conseguir te ajudar, a gente não tem condições, etc. E era uma pura verdade, porque realmente eles ganhavam pouco e sustentavam basicamente a família, né? Seus pais trabalhavam com que... Meu pai era soldador. Soldador. E assim ele se aposentou, e minha mãe trabalhava no segmento têxtil. Então, meu pai já trabalhava na área de mecânica, né? E aí, logo cedo, eu queria ganhar minha grana, que é ter o meu dinheiro, e falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz foi o preparatório para fazer o técnico na Escola Tupi. Na época, a Escola Técnica Tupi era muito badalada e, enfim, era uma excelente escola. Eu fiz para mecânica, eu passei no preparatório, mas aí eu não consegui estudar, porque efetivamente eu tinha que estudar o dia inteiro e meu pai não conseguia me manter, né? Aí eu fiz o Senai. E por que eu fiz o Senai? Eu fiz o Senai porque eu vi uma possibilidade muito rápida de começar a trabalhar. Porque, na verdade, o que acontecia, né? O curso técnico lá. Isso, não, é torneiro mecânico. Entendi. Eu me formei em torneiro, eu sou torneiro mecânico, formado pelo legal. Senai. E aí eu fiquei... Pô, o Senai acho que é uma possibilidade legal, porque as empresas, elas... Eu acho que ainda acontece muito isso hoje. As empresas, elas iam atrás dos melhores alunos do Senai. Então, eu comecei a estudar no Senai e logo 2, 3 meses depois, a primeira indústria da cidade já foi buscar os melhores alunos do Senai. E naquele ano, no Senai Norte, eu fui o melhor aluno, né? Então, que legal. Eu fui muito CDF naquele ano, porque eu sabia que eu tinha que mostrar e aí eu ia conseguir meu primeiro emprego. Então, eu comecei minha carreira na área de mecânica, né? Uhum. Eu trabalhei 6 anos na área de mecânica, eu comecei na indústria Schneider. Aí eu fui para Cava do Brasil, meu pai trabalhava lá, eu fui para Cava do Brasil. Na Cava do Brasil, eu acabei aprendendo a programar e trabalhar no primeiro CNC que teve em Joinville, que era o torno de comando numérico computadorizado. Então, já era um torno que você programava, fazia os programas dele, botava o programa na máquina e a máquina fazia o resto tudo automático. Que legal. Então, já tinha um pouco de programação ali, né? E que ano que era isso? Você lembra? Vamos lá. Boa. Esse ano, 85, 84, por aí. Por aí. Que legal. E aí a Consul também comprou essa mesma marca de torno, que era o torno CNC Traub, eu me lembro muito bem, ela comprou. E aí, na verdade, eu fui fazer um teste na Consul para torneiro mecânico, aí chegando lá, e o que você faz na Calvo? Eu programo e opero um torno CNC. Pô, mas esse torno aqui a gente está comprando, eu preciso de gente para tocar esse negócio. Vamos fazer um teste, eu quero ver se tu sabe mesmo programar e operar esse negócio. Ele me deu uma peça, eu fiz o programa da peça, eu ganhei 10, ele falou, cara, tá tudo certo, perfeito, eu vou te contratar para te vir para cá para trabalhar no torno CNC. Aí eu fui para lá, esperei a máquina chegar. Só que eu já estava fazendo o meu curso de programação na Escola Técnica Tupi, porque daí eu percebi assim, pô, eu acho que essa carreira na área de mecânica não vai me levar onde
onde que eu quero. Em um setor que estava, na época, explodindo tecnologia da informação e até hoje, né? É só olhar o que a gente está vendo por aí. Esse curso já era programação, desenvolvimento? Desenvolvimento já, Legal. COBOL. Aí, realmente, eu fui para aprender a desenvolver e fazer software em COBOL. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a Consul, tipo assim, em agosto... Mas aí depois eu já fiz um teste para entrar na DataSul, acho que foi em janeiro, fevereiro. Em fevereiro eu recebi a proposta para ir para a DataSul. Quem que me contratou? Jorge Steffen, né? Que foi sócio da DataSul, CEO, né? Na época que a DataSul fez a fusão com a TOTS, ele era o CEO, hoje toca fundos de investimento na área de tecnologia. E o Jorge me contratou e eu fui para a DataSul. Então... ali começou a minha carreira na área de tecnologia, só que isso já com 21 anos, né? Mas eu comecei a trabalhar lá atrás com 13, 14 anos. E quando eu saí da Consul para ir para a DataSul, eu era ferramenteiro na Consul. Então, na época, as ferramentarias nas empresas, elas não eram terceirizadas. Eu era ferramenteiro na Consul, trabalhando no torno CNC, que quando eu fui para a Consul, nem a máquina estava lá ainda. Eu fui para lá esperar a máquina. Fiquei praticamente 2 meses sem fazer nada lá, só esperando a máquina chegar. Então, assim, eu tinha um dos maiores salários lá da área de mecânica, né? Porque, numa ferramentaria, numa máquina dessa aqui, 2 ou 3 pessoas em Joinville sabiam operar e programar, mas aí eu fiz essa mudança de chave radical e fui para a DataSul ser programador trainee. Tanto é que eu fui para a DataSul para ganhar 50% do que eu ganhava na Consul. Caramba. E depois que eu tive eu fiquei lá uns 2, 3 meses na DataSul, a Consul me chamou para voltar para ganhar 50% a mais do que eu ganhava lá. Eu falei, cara, mas é aqui o meu lugar. Confesso que eu sofri pra caramba, porque hoje se fala muito em pivotar, né? Pivotar software, pivotar empresa, essa coisa. Pivotar a carreira de uma forma tão radical não é fácil. Quer dizer, eu saio de uma área de mecânica, de um chão de fábrica e venho para uma software house que era a DataSul. A DataSul, acho que na época tinha 20 pessoas. 20? Onde tinha pessoas extraordinárias. Jorge Steffens, e aí o próprio Miguel Boab, que era o fundador, Adolfo Heimer, pessoas geniais, brilhantes, né? Com uma capacidade incrível. Então, isso ali mexeu muito comigo. E eu tive que, me virar nos 30, porque acompanhar esse time, outro ritmo também. Meu Deus, é outro ritmo, outra pegada, é outro nível, entendeu? Então, assim, para mim foi um desafio. Eu confesso que algumas vezes eu pensei em desistir. Porque, eu chegava em casa e dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou acompanhar esses caras, né? E, enfim, sofri bastante, mas eu acho que esse foi um pouco da minha carreira, da minha vida, que foi sempre eu ser um cara inconformista. Eu falei, legal, gosto de fazer isso aqui, mas não é o que vai me levar aonde que eu quero. E onde que eu queria chegar, né? Eu queria ter uma vida melhor que os meus pais, eu queria ganhar uma grana legal, eu queria poder viajar, poder ter meu carro, poder ter minha casa. Então, quer dizer, eu precisava criar condições de chegar nisso tudo, né? E o que eu percebi, assim, primeiro que eu tinha que estudar pra caramba, e aí o meu pai, minha mãe, e principalmente o meu pai, sempre me incentivou e sempre falou, Sérgio, que legal, vai atrás, corre, é o estudo que vai te possibilitar, né? Você chegar lá. E aí eu consegui fazer uma formação legal, e a própria da DataSul depois me ajudou. E esse meu inconformismo, né? De sempre querer mais. Muito legal, Cochela. Foi um caminho longo para chegar até a área de tecnologia, mas compartilha com a gente do início da DataSul até a ProJuris, foi também um longo caminho, né? Cara, foi longo pra caramba, porque eu entrei na DataSul em 87, né? A gente fundou a Du Tecnologia, que depois eu vou falar um pouquinho, em 2009. E aí, em 2012, a gente trouxe a ProJuris. Então, assim, desde DataSul... A DataSul, então, eu comecei efetivamente como programador trainee, e aí comecei a crescer, galgar as áreas, enfim. Aí tinha supervisor, aí gerente de suporte, gerente de desenvolvimento, gerente de produto. E numa empresa onde que você é programador e você cresce, você sobe, assim, existem muitos pontos positivos, pontos negativos, decepções, conquistas, né? Eu me lembro que na época teve uma promoção para a diretoria da DataSul, eu era gerente e eu não fui promovido. Isso ali me destruiu, eu chorei pra caramba. Cheguei em casa, eu estava em São Paulo, eu cheguei em casa, sentei com a minha esposa na mesa, assim, da cozinha. Eu chorava pra caramba, dizia assim, onde é que eu errei? O que eu fiz errado, né? Então, assim...
Isso tudo faz parte da tua vida corporativa, né? Então, eu conquistei muita coisa, eu fiz muita coisa legal, eu cuidei de toda a área de serviço da DataSul no Brasil, na América Latina, de México para cá, eu era tudo responsável. Que legal. Mas aí, em 1998, em 98 eu estava trabalhando em São Paulo, eu nunca me esqueço desse ano, foi o ano que eu perdi meu pai. E depois, em 99, aí eu voltei para Joinville para eu cuidava da área de todo o serviço da DataSul, tanto Brasil quanto América Latina. Aí, em 99, ficou um amigo meu lá tocando a serviço do Brasil, que era o Gilson, e eu vim para Joinville, mas fiquei tocando a área de serviço América Latina. Então, daqui eu viajava, cuidava da América Latina. E aí veio o modelo de franquias da DataSul, né? A DataSul, o seu Miguel Aboab, ele de todas as pessoas inconformadas que eu conheço, ele com certeza é o mais inconformado, né? Então, ele não estava confirmado com aquele modelo que a DataSul tinha de um software monobloco, onde uma parte de finanças que estava junto com o RH, que estava junto com manufatura, que estava junto com logística, era um grande monobloco, o RP, e muitas vezes a gente perdia oportunidades em verticais, em segmentos que a gente não conseguia entrar porque o cliente sempre olhava aquele grande monobloco, né? Na época, então, era a venda de um software grande, com todas essas... Exatamente. Entendi. Continuou sendo, mas o que aconteceu? Ele pensou, eu vou dividir esse produto, porque, por exemplo, quando você vê um produto de recursos humanos, você consegue praticamente vender em qualquer mercado. Mercado de serviço, de manufatura, de saúde, qualquer um. Agora, quando você vê um software de manufatura, você consegue vender na manufatura. Se você é uma empresa de serviço, você não tem por que comprar um software de manufatura. Então, como aquele produto ele era vendido muito em monobloco, uma coisa só, a gente sempre ia só na indústria de manufatura. Quando ele criou esse modelo que cada empresa passou a ser um pedaço desse sistema, então teve a unidade de finanças, a unidade de logística, a unidade de manufatura, a unidade de RH. Então, o RH, apesar de participar, de pertencer a esse monobloco, esse grande bloco grande, ele conseguia vender em novos verticais. Ele queria gerar mais oportunidades, não só para a própria DataSul, para o produto, mas para nós também, porque em vez de ter CLT, eu vou ter empreendedor comigo. E aí você fundou a Futura Soluções de Finanças. Aí nós criamos a Futura, eu fiquei com a unidade de finanças, aí o Ricardo Machado manufatura, o Moacir Cardoso em logística, o Célio Valcanaia em recursos humanos. Então aí a gente criou o grande modelo de franquias da DataSul, que daí ele levou esse modelo para as franquias de distribuição também, porque nós éramos franquias de produto. Nós desenvolvíamos o produto da DataSul. Só que não era um body shop, né? Aquela hora alocada, que era uma terceirização onde a DataSul nos pagava por hora alocada para desenvolver o software. A gente entrava no risco, porque assim, quanto mais o produto mais finanças fosse vendido, mais eu ganhava. Quanto melhor o cliente fosse atendido, porque eu cuidava do suporte, mais o cliente estava satisfeito, mais ele comprava e mais eu ganhava, porque eu ganhava um pedaço do bolo que a DataSul ganhava dos clientes para cuidar da base. Diferente de um terceirizado que vai só desenvolver e entregar, você estava envolvido no resultado. E esse era o charme do modelo, né? É por isso que esse modelo foi tão vencedor, porque, na verdade, primeiro que ele compartilhou riscos, né? Então, a gente estava no risco com a própria DataSul, mas a gente compartilhava os ganhos também. E aí aquela história, a gente criava ofertas novas, serviços diferenciados para oferecer para o cliente. Nós ajudávamos as franquias de distribuição a vender, porque era nosso interesse que vendesse o nosso produto, né? Então, gerar serviço, gerar oferta, essa coisa toda. Então, ali eu comecei a ser empreendedor, porque aí eu fui convidado, ele convidou algumas pessoas, entre essas pessoas Cochela, você vai ser o cabeça, o head dessa operação da DataSul Finanças, que é a Futura, né? Soluções em Finanças. Tu vai tocar essa unidade, tu leva as pessoas que hoje estão na DataSul com você, essas pessoas serão seus sócios, né? Um modelo pré-definido que a gente definiu lá em conjunto, e vamos rodar esse modelo. Esse modelo começou em 99. Legal. E esse modelo foi até em 2010, efetivamente, quando a gente vendeu essas franquias para a TOTVS. Mas aí a gente já tinha feito a fusão, eu já tinha feito a fusão com logística, que era o Moacir, e com manufatura, que era o Ricardo Machado. Então, nós tínhamos uma franquia com 400 pessoas. Então, era muito grande. Era muito grande. Era a maior franquia disparada da DataSul, assim. Que legal. Que depois virou TOTVS, né? Aí veio a TOTVS. E quando a TOTVS veio, por que a gente não ficou, né? Porque a TOTVS
cada empresa com o seu DNA. Né? A DataSul queria compartilhar risco conosco, queria compartilhar ganho conosco. A TOTVS não. A TOTVS falou assim, vocês vão ser meu bot shop, eu vou pagar por hora de desenvolvimento de vocês e vocês vão ter uma margem de ganho X. Aí era sócio eu, Moacir Machado da franquia e mais alguns amigos nossos, a gente conversou e falamos assim, gente, não tem mais sentido, não é o modelo que a gente quer, não é o modelo que a gente gosta, e aí a gente acabou vendendo para todos. Mas durante esses 10 anos, aí a gente criou o EWAX, criou o Dremio. Isso foi na época da franquia que você estava tocando. Isso foi desenvolvido dentro da própria empresa ou foi um projeto essa parte? Isso de novo, a gente vai chegar no inconformismo, né? Porque assim... É muito bom ser uma franquia, né? Porque uma franquia, o que acontece? A franquia, você recebe o modelo definido, né? Uma franquia não tem muito o que errar. Porque assim, você recebe o modelo definido, você sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, as metodologias, etc, etc. Então, a gente, nesse aspecto, a gente era bastante engessado, porque a gente tinha que seguir as regras da corporação, absolutamente normal. Só que a gente sempre foi muito inconformativo, assim, mas vamos criar algumas coisas nós mesmos, desde que não conflite com a DataSul. Ok. Então, assim, a gente, nesses 10 anos, a DataSul comprou uma empresa em Florianópolis, que era Perfil, na época era um software de CRM, então a DataSul comprava o software, a propriedade intelectual e a base de clientes. E dava a unidade para quem quisesse tocar. No caso, a gente acabou assumindo essa unidade também. A gente comprou essa unidade e acabou assumindo. A gente comprou uma empresa no Rio de Janeiro, onde a DataSul fazia um software para bancos, onde, de novo, a DataSul comprou a base, comprou o produto e nós ficamos com a operação da franquia, então compramos mais uma. A DataSul ela falou que ela ia abrir uma franquia de distribuição em Santiago do Chile e a gente se propôs a abrir, então nós, logística, manufatura, próprios recursos humanos, a gente abriu junto com a DataSul, então nós viramos uma franquia também de distribuição. No Chile. A gente comprou uma empresa, nós franquias, que era um software para o agronegócio, né? Onde a gente o software controlava a parte de originação de grãos, né? Essa coisa toda, hoje muito utilizado esse software no Brasil. Aí nós, franquias, compramos esse software, não conflitava com a DataSul, tivemos autorização, compramos, fizemos a empresa crescer, depois a gente vendeu para a DataSul essa empresa, e aí virou um produto da DataSul. Então, esses produtos muito ligados à DataSul. E a gente resolveu fazer algumas coisas fora também do mundo da DataSul. O empreendimento assim que a gente mais botou dinheiro porque esse negócio de empreendedorismo é tudo lindo e maravilhoso, como eu falo no Excel, né? A vida como ela é bem diferente, né? Com certeza. Então a gente criou essa empresa que é a Dremio. O que era a Dremio? A Dremio era uma rede social focada em marcas. Então qual que era a ideia da Dremio? A gente criou uma rede social, conseguimos, acho que, trazer umas 200 mil pessoas para dentro da rede social. E as pessoas se ligavam nas marcas. Então, a gente ia lá, colocava Nike, Audi, BMW, e aí a gente botava a notícia das marcas lá dentro, criava um fã-clube e fazia, por exemplo, o Bruno, eu adoro Nike, eu quero entrar nesse grupo para discutir assuntos da Nike, eu quero receber novidades da Nike, as pessoas que gostam da Nike, eu quero estar conectado nessas pessoas. E aí a gente criou essa rede social, acho que ela durou uns 2 anos e foi muito legal, a gente criou umas 200 mil pessoas dentro dessa rede social, mas ela não escalou, não escalou. E foi no período que o Facebook lançou essa página paga, né? Porque no Facebook antes era só pessoa física, amigos, essa coisa toda. Depois começou a criar a fanpage, as páginas pagas, as publicidades, etc. Aí a gente efetivamente ficou, como a gente brinca, né? Meio vendido na história. E aí a gente teve que desativar o negócio, fechamos, gastamos uma bela grana ali. Mas foi um empreendimento legal, assim. A EWAX também foi outro legal. A EWAX, na verdade, nasceu dentro da DataSul Finanças e depois ela se espalhou pelas outras franquias. A gente percebia que tinha uma demanda bastante grande de gerenciamento de projeto no mercado. E nós também tínhamos essa necessidade, né? A gente tinha muito projeto, a gente ajudava muitas franquias de distribuição nos projetos de implantação, projetos de desenvolvimento, nosso também. E a gente sempre teve uma demanda muito grande de gerenciamento de projeto e as outras franquias também. Então, o mundo da DataSul tinha uma demanda bastante forte. E era uma época que essa demanda por gerente de projeto no mercado começou a ficar mais forte. Então, a gente criou uma unidade única, uma empresa, a gente fez o spin-off disso, tirou da DataSul e das outras unidades, esses GPs, prestadores de serviço, criou uma empresa que era a EWAX, e a EWAX passou a prestar serviço para o mundo da DataSul
e para fora também. E depois a gente também deixou de ser sócios da EWAX, né? Até para possibilitar novos sócios e um maior ganho para a turma que estava lá. E hoje a EWAX está aí, né? É uma empresa conhecida e já... Sim. além de serviço, já é uma empresa de software também. O Jackson Rovina lá, que trabalhou comigo na DataSul Finanças, é o CEO. Legal. Esse foi um projeto bem legal que rendeu bastante coisa. E aí, quando veio a TOTVS, que a gente percebeu que a gente não tinha muito futuro nessa relação em função de modelos de negócio, aí eu criei a Nous junto com o Maurício Fortes. O que era a Nous? A Nous era um software para a gestão da inovação nas empresas. Então, assim, qual que era a ideia do Nous? Ele tinha duas grandes funções. O primeiro, existem várias empresas que gostam de fazer programas de ideation nas organizações, né? Então, assim, cara, eu vou fazer um programa de ideias. Qualquer um pode botar sua ideia para melhorar processo, para produto novo, etc. Então, em vez de ter aquela caixa de sugestões espalhada nas empresas que o RH fazia, etc., na época ainda tinha isso, a gente fez um software que gerenciava tudo isso, né? Então, gerenciava programas de inovação dentro das empresas, com premiação, etc, etc. Bem interessante. E, de novo, a gente achou que a gente ia conseguir vender mais, que as empresas tinham uma necessidade maior desse produto, mas, no fundo, as empresas utilizavam muito o Excel ainda. Então, o Excel era um grande concorrente nosso. Também não conseguimos escalar essa empresa. A gente chegou a faturar cerca de 1 milhão por ano, mas a gente viu que não era o caminho, porque sem escalar, a gente sabe disso, né? Sim. A empresa ela fica pequena. O Romero Rodrigues, que é o fundador do Buscapé, ele fala que para você empreender, você tem que ter duas condições, né? Primeiro, você precisa resolver um problema real. Então, assim, não cria problema. O problema tem que ser real, ele tem que existir. Em algum lugar esse problema tem que estar, tem que existir, tem que ter, você tem que ver. Então, a gente achava e resolvia um problema de programas de inovação que eles gerenciavam em caixas de sugestões e o pipeline da inovação dentro das, principalmente, indústrias de manufatura, que eram gerenciados fora em Excel, etc, etc. E aí ele fala assim, então você precisa resolver um problema real, que nós tínhamos esse problema real, no mercado grande. Né? No mercado grande ou muito grande, ou como diz a própria teoria das restrições, um mercado suficientemente grande. Só que quando a gente foi para o mercado, efetivamente, esse mercado não era tão grande assim, não era suficientemente grande que nos possibilitasse escalar. A gente talvez estivesse fora do momento... Eu ia falar isso, talvez ser. Em outros momentos, talvez atualmente funcionasse. É igual a história da Dremel, né? Talvez se a gente tivesse lançado essa rede social nos Estados Unidos... Talvez tivesse chegado a outro estágio, né? Mas, enfim, o momento que a gente estava, a gente resolveu fechar. E nesse meio tempo, aí é onde que a gente chega na Projuris, né? Nesse meio tempo, quando eu estava na Nous lá, ainda na Nous, e eu tocava a Nous, e a gente ia vender a Nous, etc., na rua, e apareceu o Marcos de la Plata, que era um amigo meu, e falou, Cochela, eu trabalho na Soft Expert, mas eu tô saindo, eu vou montar um negócio para mim, eu vou ser um distribuidor de software da Soft Expert. Aí surgiu a Du, no caso, Isso. né? E aí ele falou, cara, tu não quer ser meu sócio? Aí a gente criou a Du Tecnologia, eu convidei o Jober Ferreira, né? Então, nós três criamos a Du Tecnologia na época, isso em 2009. Comecei a tocar a Du Tecnologia, a gente estava distribuindo Soft Expert. Estava indo bem, crescendo legal. Melhor distribuidor da Soft Expert. Então, a nossa empresa, que era do Tecnologia, era uma empresa de vendas. E depois de vendas e entrega, a gente não tinha software. Na DataSul, a gente era uma franquia da DataSul, mas só que a gente não tinha nem o produto, nem o cliente. Quem tinha o produto e o cliente era a DataSul. E depois a TOTVS. Então, quando a gente foi vendido para a TOTVS, a gente foi vendido por um valor baixo, porque, na verdade, a gente era um distribuidor. A gente não tinha o produto, né? Propriedade intelectual e os clientes. E aí eu falei para o Marcos e para o Job, eu falei assim, beleza, continuamos sendo distribuidor, firme e forte, mas a gente precisa ter um produto. Então, a gente precisa ter um produto porque quem tem o produto tem o cliente na mão, né? E aí, em 2012, o Cristiano Silva, que era um amigo meu que trabalhou comigo na DataSul, lá na DataSul Finanças, ele falou, cara, a gente tá com a Projuris, a gente tá com algumas dificuldades e a gente tá procurando alguém para se juntar ou efetivamente para ser vendida e, cara, eu te conheço, eu confio em ti, confio nos teus sócios, que na época era eu, o Jober, o De La Plata, aí o Moacir já tinha vindo para a sociedade também. E eu preciso de uns caras como vocês porque, puta, a gente tá vendendo bastante, só que a gente tá com dificuldade de entregar e isso tá gerando problemas financeiros na empresa. Aí conversei com os meus sócios, aí a gente viu os números da empresa, não eram bons. Aí no fim a gente não comprou a Projuris, a gente fez uma fusão. Então
os sócios da Du Tecnologia, os sócios da Projuris, fizeram uma fusão, trocaram ações. E a partir de 2012 a gente começou a Projuris. Então a Projuris começou na época com 1 milhão de faturamento por ano, em 2012. E nessa época você já era o CEO da Projuris? Então, aí é que tá, olha só como é loucura, né? Aí o que aconteceu? Sim, eu era o CEO da Du e depois virei o CEO da Projuris. Só que no momento que a gente fez a fusão com a Projuris, e aí eu fui para Florianópolis, que a Projuris era em Florianópolis, fiquei trabalhando lá em alguns ajustes da área financeira e alguns endividamentos que a própria companhia tinha, os primeiros passos. Aí eu vi a dificuldade que a gente estava em desenvolvimento de software, busquei 2 pessoas no mercado, que é o próprio Fernando e o Carlos que estão conosco hoje. E aí... Mas só que assim, a gente tinha uma estrutura muito pesada, né? Para a empresa suportar, em função das dificuldades que ela estava, né? Aí o Miguel Boab me convidou, né? O seu Miguel me convidou para eu ir para a Neogrid e para ser CFO. Então, 3 meses depois que a gente fez a fusão com a Projuris, eu fui ser executivo na Neogrid. Nos próximos 3 anos, eu fiquei como CFO da Neogrid, e aí cuidei praticamente toda a área de back-office e tudo lá, e M&A também, fiz algumas aquisições, eu era responsável por isso. Depois de 3 anos, encerrou meu ciclo na Neogrid, e aí eu voltei para a Projuris. Entendi. Né? Isso em 2015, final de 2015, início de 2016. Aí, de lá para cá, eu tô como CEO da Projuris até hoje. E, cara, no crescimento legal, a empresa crescendo 40% ao ano. A gente está com mais de 2.600 clientes no Brasil. Que legal. Mais de 2.000 clientes escritórios, mais de 500 clientes em departamento jurídico. Esse ano vão fechar em 50 milhões de faturamento. Então, assim, é um projeto... Quando a gente comprou, quando a gente fez a fusão, faturava 1, né? E agora é um crescimento muito legal. Mas o time é muito bom, né, Bruno? Então, assim, eu, Moacir, Jober também, DataSul, Cristiano de DataSul, Fernando de DataSul, Adael da DataSul, o De La Plata, que veio da Software Expert, também tem muito conhecimento em software. Então, assim, o time é um time legal. A gente conseguiu montar um time... E aí, de novo, né? Um problema real. Os departamentos jurídicos têm um problema... Porque, assim, eu sei porque eu já desenvolvi e vendi RP. O RP nunca deu atenção a esse assunto jurídico nas empresas. E a gente conseguiu pegar esse nicho, entendeu? E os escritórios de advocacia também, né? Quer dizer, tem uma necessidade de gerenciar seus escritórios e esse mercado é grande. E nós temos um problema real. É por isso que a gente cresce. Muito legal mesmo. É mais ou menos essa história aí até chegar na Projuris. Um pouquinho longa, bastantes anos, né? Muito interessante. Que te chamou um cara, old school, né, meu amigo? Então, aí a história é longa, né? Não, mas muito legal mesmo, Cochelo. Eu acho que uma dúvida pertinente, que tanto eu quanto os ouvintes querem saber, é que ações a Projuris tem tomado durante a pandemia? Porque eu li alguns releases que mesmo durante toda a crise... vocês tiveram um bom crescimento em 2020 e 2021. No momento zero da pandemia, quando estourou, que foi lá 15, 16 de março, eu me lembro bem dessa data de 2020, a gente resolveu trabalhar em 3 pilares, né? Primeiro, cuidar das pessoas. Então, a gente, em um dia, estava todo mundo em casa já. Outro era, efetivamente, manter os nossos clientes operacional. Os nossos clientes também tinham que ir para casa, né? Demorou mais essa coisa toda, porque uma coisa é a Projuris ir para casa. Para nós é muito fácil. Notebook, todo mundo em casa, conecta a internet, tá todo mundo trabalhando. Agora, pega uma indústria, pega um escritório que não tem toda esse skill, é mais complicado. Então, nós conseguimos deixar os nossos clientes operacionais. E, por último, caixa, né? A gente tinha um receio muito grande de ter problema de caixa por conta de inadimplência, quebradeira e, enfim, o apocalipse, né? Como a gente fala, né? Meu Deus, que vai acabar o mundo. Mas a gente passou, assim, 2, 3 meses, uns 2 meses sem vender, né? Mas tivemos pouco inadimplência, pouco cancelamento também. A gente cuidou muito disso. A gente tinha a gente fazia reuniões semanais com as pessoas, né? A gente envolvia a empresa inteira e a gente tem um canal lá na empresa que é o Papo com Cochela. Então, tinha um Papo com Cochela, era um determinado dia da semana e a gente falava, era 1 hora, a gente falava o que a gente estava fazendo para passar pela pandemia. Então, a gente mostrava o fluxo de caixa, a gente dizia, escuta, aumentou a nossa inadimplência, aumentou o cancelamento, estão pagando aqui, tá pagando, o caixa está se mantendo, o caixa baixou ou aumentou do mês passado? Não, se manteve, então, pessoal, vamos lá, vamos nessa batida que a gente vai passar, porque o nosso receio era acabar o dinheiro da empresa e aí começa, né, como é que eu vou pagar salário, essa coisa toda e a galera, né? Então, eu acho que trazer a galera junto com a gente, foi muito legal, era reunião semanal, a gente mostrava tudo da empresa, não escondia nada, todas as nossas decisões,
por que a gente fez, por que a gente tomou essa decisão. Então, assim, foi muito legal, a gente trouxe todo mundo junto. Mas em termos de impacto de empresa, quer dizer, passou esses 2, 3 meses, daqui a pouco é a história da transformação digital, né? E as empresas perceberam que cada vez mais precisava estar mais digitalizadas, então aí a coisa andou bem. Legal. E ainda assim teve crescimento, Crescemos 35% no ano da pandemia. Que bom, né? Foi muito legal, muito legal. Que bom, não foi afetado. Isso realmente, eu acho que é a transparência, né? É o momento que as pessoas estão assustadas, querem saber. Muito assustadas. E ter esse contato semanal com o próprio CEO da empresa faz toda a diferença. Eles estavam muito assustados. Mas acho que a gente conseguiu passar bem. Na tua opinião, qual foi a tua maior conquista na carreira? A minha maior conquista? Eu acho que assim, tem o aspecto financeiro, né? Que não dá para... Eu acho que estou numa situação financeira hoje melhor do que se eu estivesse como se eu fosse um executivo ou até mesmo um funcionário de uma empresa. Então, assim, tem esse aspecto financeiro que a gente não pode ser hipócrita, né? Primeiro que, assim, eu conquistei muita coisa, né? Mas eu acho que eu ajudei muita gente também. Legal. Eu acho que isso é legal, porque, assim, eu digo que isso vale para um ser humano e para uma empresa, né? Então, o ser humano Sérgio Cochella e a empresa Projuris, né? Então, assim, é o que eu sempre falo, vão-se os anéis e ficam os dedos, né? A empresa, ela tem que ser perene, ela tem que ser sustentável. As pessoas vão passar por ela, né? As pessoas que passarem por lá, eu acho que tem que ficar alguma coisa de legal da Projuris para essas pessoas. Então, assim, a Projuris fez diferença na minha vida. A Projuris fez diferença na minha carreira. E eu também, como eu falo que um dos propósitos de vida, né, nesse meu mundo de executivo, de empresário, é efetivamente ter feito e fazer diferença na vida de algumas pessoas. Acho que não são muitas, né, mas eu acho que eu contribuí bastante com muitas pessoas e dei muita oportunidade, recebi muita oportunidade, que sou grato até hoje. E aí eu posso elencar várias pessoas que me deram muitas oportunidades, mas eu acho que eu também gerei bastante oportunidade para muitas pessoas. E a minha conquista, eu acho que é essa marca, essa referência, essa coisa de, o Cochella ajudou, o Cochella contribuiu, foi legal trabalhar com ele, aprendi com ele. Essa conquista, para mim, ela é muito legal, muito legal. Do momento que fizeram essa fusão da Projuris, teve bastante coisa que precisou mudar, precisou evoluir. Que obstáculos que você pensa agora que precisaram ser superados e que soluções que você e a tua equipe encontraram para superar esses obstáculos? O primeiro foi o financeiro, lógico. É que assim, no final da história, quem vai fazer a diferença e resolver os problemas são as pessoas, né? Então, de novo, eu sempre valorizo muito o nosso time. É difícil você encontrar uma empresa do nosso tamanho, com nível de experiência, conhecimento que a gente tem, né? Porque é muito tempo vivendo isso, né? Então, a gente viveu DataSul, a gente viveu TOTUS, empresas menores, a gente empreendeu, algumas deram certo, outras deram errado. Então, quando a Projuris veio para nós, a gente tinha uma necessidade de resolver o problema financeiro da empresa, que a gente acabou utilizando todo o caixa que a gente tinha para tampar o buraco que tinha na própria Projuris. Então, renegociação com bancos, alguma coisa de salário que a gente teve que corrigir também. Então, meu trabalho nos meus 2, 3 primeiros meses antes de ir para a própria Neogrid foi de ajustar esse endividamento e reparcelar aí as dívidas, etc. Depois a gente teve... A Projuris tinha um problema bastante sério de entrega, então a gente montou uma área de entrega. No nosso caso, como é B2B e é ciclo longo de venda, então, a gente vende para empresas grandes, megas empresas. Não adianta, isso são projetos, né? Dizer que, eu vou fazer um setup de 2, 3 semanas como uma empresa SaaS aí de ciclo curto faz, a gente não tinha como. Então, a gente montou uma área de entrega com uma gerência nessa área, com gerenciamento de projeto, começamos a tratar isso como projeto, fazer as entregas. Outro desafio foi sair de uma empresa de licença de uso e serviço, né? A gente vendia licença de uso para os nossos clientes e vendia muito serviço, para ser uma empresa SaaS, né? Focada no recorrente. Então, houve aí uma mudança de modelo de negócio. E quando faz isso, sempre tem um reflexo no caixa, né? Porque você vende grandes projetos, muita grana de serviço, então vem essa grana de serviço e, dá uma irrigada no caixa. Mas quando a gente valoriza muito mais o recorrente em detrimento do serviço... Escalabilidade também, né? Exatamente. Então, a gente diz assim para o cliente, escuta, eu vou te cobrar menos serviço, mas, eu quero um recorrente maior. E o recorrente maior, a linha de crescimento é bem mais tênue do que uma linha de serviço onde tem aqueles
faturamentos grandes, né? Então, foi uma mudança de modelo de negócio também, a criação dos canais, muito desafio. Só que, assim, diferente das outras startups que normalmente começam, e eu vejo isso, as startups normalmente começam com pessoas de produto, com pessoas de desenvolvimento. E depois tem que achar vendedor, cara de vendas, para conseguir vender o que eles desenvolveram. Nós já éramos uma empresa de venda. Então, quando veio a ProJuris, a gente já tinha time de venda, a gente já tinha máquina de venda, então a gente pegou a nossa máquina de venda, agora vamos vender ProJuris. Então, assim, a nossa empresa sempre foi orientada a vendas. E aí, o que aconteceu? Isso foi um negócio interessante, porque a gente ainda ficou com a Du Tecnologia. A Du Tecnologia era a vaca leiteira. Então, a Du Tecnologia, que era o distribuidor do Soft Expert, dava dinheiro, gerava caixa. A ProJuris não, porque a gente ainda tinha muita coisa para corrigir aqui. Então, a gente pegava dinheiro da Du Tecnologia, em vez de distribuir para os sócios, a gente botava na ProJuris. Ok, tá negativo aqui, mas a gente nunca buscou dinheiro em banco ou investidores, né? Sempre com investimento próprio, dinheiro nosso, vindo aqui da Du Tecnologia e irrigando aqui a ProJuris. Depois, quando a ProJuris, de repente, começou a gerar caixa, EBITDA, isso faz uns 3 anos... Aí a gente chegou à conclusão que a gente devia conversar com a Soft Expert, com o Ricardo, para eles comprarem a nossa franquia, para a gente ficar só com a ProJuris, porque era uma questão de foco, né? A gente queria dar foco e depois desses... Acho que faz uns 3 anos que a gente fez essa venda. Aí a gente se desfez da franquia da Du e ficou só com a ProJuris, focado. Então, teve um momento também que, essa vaca leiteira aqui, obrigado, Ricardo, show, cara, sensacional, tu nos ajudou pra caramba. E o Ricardo entendeu, ele gostou, porque já era um desejo dele, porque a gente tinha muito cliente grande da Soft Expert que a gente atendia, né? Então, ele pegou de volta, a gente chegou numa negociação financeira legal para todo mundo, e aí o time da Du Tecnologia, que fazia lá a parte da Soft Expert, vieram também para ProJuris, mais foco, e aí geração de caixa, aí a gente conseguiu efetivamente sobreviver. Mas o início foi duro. Com esse podcast, eu não quero criar um desses conteúdos de empreendedorismo que tudo é lindo e que é fácil, que você pode entrar. E até como tu mesmo falou ainda há pouco, nem sempre deu certo os seus projetos e perdeu dinheiro com a rede social. Eu queria saber de ti, qual que você considera o seu maior fracasso nessa carreira e o que você aprendeu? Que lição que você tirou disso? Não sei, assim, em termos de se foi o maior fracasso, se foi a maior decepção... Eu acho que foi a maior perda, né? Porque quando você empreende, você está botando o teu dinheiro ali, né? Então, e muitas vezes é um dinheiro que você tira de outro lugar para empreender. E muitas vezes é um dinheiro do bem-estar da tua família, uma viagem que tu podia fazer e não fez, etc. Assim. Eu acho que essas duas empresas que a gente criou, primeiro a Dremel, que era uma rede social, a gente apostava muito nisso. Muito. A gente tinha uma fé muito grande, mas eu acreditava muito naquilo ali. Eu achava que, aquilo ali podia mudar as nossas vidas, né? A vida de todos os sócios, inclusive, que estavam envolvidos naquilo ali. Então, isso ali foi uma grande decepção pelo tamanho da perda. A perda não foi pequena, foi bastante grande. A Nose em menor grau, mas também a gente acreditava muito. Só que, assim, o problema do empreendedorismo é o desapego, né? Então, assim, eu falo que sem desapego não há felicidade, né? Isso não é só em empresas, mas na tua vida pessoal também, né? A gente tem que desapegar dos filhos, por exemplo, né? Meus filhos foram cedo um foi para Curitiba, outro foi para Floripa. Desde os 17, 18 anos, eles já estavam fora de casa. Se você não tiver desapego, você vai ficar sofrendo muito tempo. Então, e na empresa também. Então, muitas vezes você cria sonhos e você acha que isso ali vai dar certo e tem que ficar tentando, tem que ficar correndo atrás. E o mercado te dando sinais, muitas vezes, né? Então, eu digo que a resiliência e a teimosia, quando é que eu saio disso, né? Ou até onde eu insisto nisso? E eu falo hoje para os meus filhos também, né? Eles querem empreender, eles estão empreendendo lá nas coisas deles lá. E eu falo, cara, eu acho que é o grande desafio do empreendedor. Porque essa coisa do desistir, da resiliência e da teimosia, ela é uma linha muito tênue. Então, eu acho que a Dremel, a gente foi longe demais. A gente devia ter parado antes. A Nose eu acho que não. A Nose eu acho que a gente foi até onde que dava.
Talvez se a gente insistisse mais a nós, talvez se a gente reduzisse a estrutura um pouco, talvez se a gente desse mais uma pivotada para, de repente, pegar outros mercados, talvez ela fosse mais longe, mas eu tinha certeza que não ia escalar, né? Agora a Dream talvez a gente foi longe demais e tem que ficar atento aos sinais de mercado, né? Porque essa coisa da rede social, eu tinha Facebook, tinha Orkut, lembra do Orkut, né? Tinha essas redes sociais e esses caras com muita grana, muito investimento para fazer uma mudança nessas redes para buscar outro tipo de público, como eles acabaram fazendo, né? É difícil brigar com esses caras, né? E rede social, assim, não vai ter 10, 15, 20 redes sociais no mundo, né? Vai ter Instagram, Facebook, LinkedIn, cada um com o seu propósito e acabou, né? E até rede social até das grandes empresas, às vezes tem dificuldade. O próprio Orkut era do Google e não teve tração. O Google, eu lembro que lançou acho que era Google Plus, que também não foi pra frente. Eu imagino vocês com menos recurso e tudo mais, a dificuldade que é tracionar isso, né? E assim, né, Bruno? Você, eu tenho uma ideia, vou montar, vou fazer um negócio legal, tu mete no Excel, fica lindo, né, cara? Porra, o Excel é bom. Caramba, aquele negócio é sensacional. Então assim, o business plan, o Excel, essas coisas, tudo lindo e maravilhoso. Mas, cara, é um puta desafio, Eu acho que o aprendizado é essa coisa, efetivamente, de você entender o mercado que você tá, que tamanho de mercado que você tem. Se você tá, como diz o próprio Romero, você tá resolvendo um problema real, tem que ser real mesmo, não tenta criar um problema, né, para resolver. Vai na rua ver o que tá acontecendo para esses problemas. E outra coisa, outro desafio é assim, cara, e aí? Isso aqui tem sentido, não tem sentido? E se não tem sentido, quando é que eu paro? Quando é que eu pivoto? Quando é que eu reinicio? Porque é uma luta, né? Se por algum motivo você conseguisse voltar no tempo e dar um conselho pro Sérgio Kochela mais jovem, que conselho você daria para ele? Conselho pro Sérgio Kochela mais jovem? Caraca, meu Deus. Talvez ter um pouco mais de calma, um pouco mais de análise, de parcimônia nas decisões em termos de investimento, né? De negócios a começar, negócios a investir. O mundo do empreendedorismo, de novo, de fora ele é lindo e maravilhoso, mas, cara, quando você cai na vida real, cai ali dentro e vê todos os problemas que você tem. Às vezes a gente olha um Excel e, o Excel é lindo e maravilhoso, mas, quem é que vai tocar esse Excel, né? Quem é que vai pilotar esse negócio? Então, eu acho que é isso, Eu não me arrependo de nada, porque eu não me arrependo do que eu fiz, né? Mas talvez se eu tivesse um pouco mais de análise, um pouco mais detalhada, uma análise um pouco mais profunda em alguns negócios, talvez eu não tivesse entrado. Mas assim, a gente sempre está naquela empolgação de, agora eu vou tomar o mundo, né? Agora eu vou dominar o mundo e agora eu vou ser o cara do empreendedor. Então, mas um pouco aí a vida vai ensinando, né? A vida vai ensinando. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente disso, mas eu acho que se puxar lá uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, a minha cabeça era muito de, vamos se atirar. Eu acho que é isso. Legal. Kochela, além do trabalho, quais são suas paixões? O que você gosta de fazer além do trabalho, que não envolve? Eu gosto de estar perto do mar, né? Legal. Eu tenho um apartamento em Camboriú, consegui comprar meu barquinho, tenho jet ski também. Então, assim, sempre que eu posso, todo final de semana eu estou perto da praia, porque a gente sempre vai para lá. Então, eu sempre estou dando minhas voltas, curtindo. E gosto muito de viajar também, né? Eu acho que dentro dessa pandemia a gente sofreu muito, mas mesmo assim, em 2020 eu consegui fazer 2 viagens. Esse ano eu já fiz 3 viagens. Então, assim, sempre que eu posso e com certeza, né, no momento que eu parar, eu espero viajar muito, porque eu acho que é muito legal. A viagem é um relax. Quando a gente não perde voo, né? Quando o voo não é cancelado, mas... Quando não tem estresse? Quando não tem estresse, mas faz parte também o estresse. Então, eu acho que é isso, né? O meu prazer é isso. Meus filhos estão tocando a vida deles, agora tá eu e a Edilene, então a gente tá achando coisas interessantes para fazer nós dois, né? Legal.
que essa coisa do casamento também chega um momento que você tem que voltar a namorar, né? Você começa namorando, vocês dois, você casa, tem filho, depois os filhos vão embora, você chega à conclusão que, pô, estamos nós dois aqui só de novo, né? Então, inventando coisas boas para fazer, bike, passear perto do mar, viajar, essas coisas assim, nada de... Que legal. No que você acha que você não é bom? Que eu acho que eu não sou bom. Então, é que assim, no que eu não sou bom, né? Hoje eu me controlo melhor, né? Mas assim, eu vou com o meu humor de 0 a 100 muito rápido, né? Então, assim, eu tenho que me controlar muito para controlar o meu humor. Falo de humor mesmo, eu mudar o meu comportamento muito rápido, de forma muito repentina e às vezes por algumas coisas pequenas que acontecem, entendeu? Então, assim, eu tenho que me controlar mais. Até porque na posição que eu tô, né? Eu preciso manter esse autocontrole, essa coisa da serenidade. Então, assim, esse defeito eu acho que eu tenho. Outro defeito é assim, eu quando preciso me aprofundar num tema, eu vou. Mas, cara, eu tenho que precisar muito, porque assim, eu sou meio vadio para essas coisas, assim, entende? Então, por exemplo, quando você olha o CEO, né? O CEO, eu falo assim, pô, então, cara, eu preciso conhecer legal de gente, né? Porque assim, eu preciso tocar um time, eu preciso conhecer legal de finanças, que eu acho que é importante, de negócio, de mercado. Então, preciso conhecer também um pouco de marketing, um pouco de vendas, né? Um pouco de operação, um pouco de implantação, um pouco de desenvolvimento, um pouco de tecnologia, um pouco de arquitetura. Então, assim, eu acho que eu tenho essa capacidade de olhar as coisas sistemicamente. Mas quando eu preciso aprofundar alguma coisa, eu sou meio vadio. Então, assim, eu vou. E quando eu aprofundo, eu conheço, eu faço, eu respondo. Eu acho que eu gosto de ficar mais olhando de forma de cima, sistemicamente. Então, acho que sou um pouco vadio nessas coisas. Legal. E qual que tu acha que é o teu talento mais incomum? Incomum? É. Eu acho que é fazer pergunta. Fazer perguntas. A galera fica louca comigo. Porque, assim, eu acho que eu sei fazer pergunta e as perguntas, elas... Porque, assim, eu brinco que, assim, à medida que você sobe na cadeia alimentar, né? Eu brinco, chamo de cadeia alimentar, mas à medida que você vai subindo o degrau da hierarquia de uma empresa, as perguntas são mais importantes do que as respostas, né? Eu valho muito mais pelas perguntas que eu faço do que pelas respostas que eu dou muitas vezes. Então, assim, eu acho que você está em determinados discussões, reuniões, planejamento, dificuldade, problema, e você conseguir colocar a pergunta correta, puta, você estimula a galera a pensar, a analisar, a galera sai da zona de conforto. Tem umas pessoas lá na empresa que falam que quando vão participar de reunião comigo, eles ficam testando que pergunta que eu faria, né? Porque, cara, eu vou fazer alguma pergunta, entende? Então, isso não sou eu que falo. A galera fala, então eu acho que saber fazer as perguntas, aquelas que machuca legal. No bom sentido. Assim. Bem interessante mesmo. A pergunta para fechar o podcast: o que o Coachella de 10 anos de idade pensaria do Coachella atual? Caraca. Cara, eu acho que ele teria muito orgulho. É? Isso é uma coisa que até me emociona um pouco, porque eu sempre quis crescer, evoluir, ter uma qualidade de vida legal, poder desfrutar de algumas coisas assim legais da vida. Não quero muita coisa não, mas eu acho que eu queria o que toda pessoa quer. E eu lutei muito por isso, entendeu? Eu lutei, porra, eu fui atrás, eu batalhei, puta, apanhei, chorei. Cara, eu já fui demitido por justa causa, né? Até essas loucuras eu já fiz, né? Mas eu acho que com tudo que eu conquistei, e não é grana, né? Eu acho que de novo, eu não sou hipócrita, né? Dizer que eu não gosto de grana é hipocrisia. Então, assim, claro que tudo que eu conquistei é legal, é importante, financeiramente, lógico, eu tenho uma qualidade de vida legal. Eu e minha esposa e meus filhos também, claro, a gente tem uma vida muito legal e muito mais do que eu acho que o Sérgio de 10 anos imaginou para ele, né? Então, assim, eu acho que eu lá, na minha época de 10 anos, se eu olhasse para o Sérgio Coachella hoje, eu acho que ele teria orgulho. Acho, porque principalmente se ele soubesse de toda a trajetória, né? Todo o sofrimento, por tudo que a gente passou e tudo que a gente conquistou, eu acho que ter esse respeito, enfim,
o Sérgio Cochella de hoje, eu acho que orgulho seria uma palavra bem legal. Que legal. Muito acho bom. Que sei. É isso aí. Muito obrigado, Cochella, por participar, por responder essas perguntas complicadinhas que eu quis trazer. Legal. E eu acho que realmente uma trajetória muito legal, inspiradora, e com certeza vai inspirar quem está ouvindo esse podcast. Legal, que bom. Primeiro é um prazer, né? Agradecer o convite que vocês fizeram. Parabéns por essa nova fase aí do podcast de vocês. Parabéns pelo trabalho. Perguntas excelentes, eu acho que é isso aí. São perguntas provocativas, né? Faz a gente pensar, por isso que eu falo, né, as perguntas, né? Pô, as perguntas, elas são muito legais, porque tem coisas que eu falei aqui que, na verdade, eu acho que eu nunca refleti, né? Sobre algumas perguntas que você fez para mim. E é legal, eu acho que a gente tem que voltar, a gente tem que valorizar muito. Eu vi um vídeo esses dias que o cara perguntou, né, qual é a razão, né, de viver, né? Ele falou assim que a razão de viver, ele compara com uma pescaria. E às vezes você vai na pescaria pensando só no peixe, né? Só no resultado. Mas você tem que ir na pescaria pensando no rio, né? No momento que você está ali, no barco, contemplar a natureza. As ondas, às vezes as ondas estão mais fortes, às vezes as ondas estão mais fracas. Curtir aquele momento. Então, assim, a gente tem que valorizar a jornada, né? Legal. Porque o resultado, olhar hoje o Sérgio Cochella do jeito que eu tô aqui falando contigo, né, com as coisas que eu fiz, as coisas que deram certo, as coisas que deram erradas, mas assim, eu acho que olhar essa jornada toda, puxar lá dos 10 anos, como você falou, cara, acho que é muito legal. E eu acho que isso inspira as pessoas, né? Porque tem muita gente que... O Brasil é um país empreendedor, né? Tem muita gente que quer empreender, né? Mas, cara, como tudo na vida, tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Essa pandemia quebrou muita gente também. Tem muita gente que vai ter que recomeçar. Então, se eu puder, de alguma forma, com isso que eu falei hoje, ajudar alguém ou inspirar alguém, pô, eu tô super satisfeito. Muito obrigado. Fechou. Foi um prazer. Esse foi o primeiro episódio do Decolada. Se você gostou e quer mandar um feedback, uma crítica ou até uma sugestão de convidado para os próximos episódios, mande um e-mail para decolada@asas.com.br. Lembrando que Asas tem 2 As, A-S-A-A-S. Vamos lançar episódios a cada 15 dias, nas sextas-feiras. Não esqueça de seguir a gente no Spotify, YouTube e outros agregadores de podcast. E ativar a notificação, para ser avisado assim que o episódio sair ao ar. Se você gostou desse projeto, compartilhe com os amigos e nas redes sociais. Assim podemos alcançar mais gente com histórias inspiradoras. O Decolado é uma produção Asas. Esse episódio foi produzido, apresentado e editado por este que vos fala, Bruno Cunha. Identidade visual e artes dos episódios foram produzidas por Andrew Tonon e João Reuco. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!